Fala, rapaziada. Meu nome é Sérgio Malibu. Mais uma vez eu vim falar aqui no canal do Sandro Padial, um canal que tem muito interessante. Ele fala como tudo começou, né? Ele é muito interessado como o jiu-jitsu começou, quem foram os responsáveis por tudo isso que está acontecendo hoje. Então, esse vídeo ele fala dos 5 irmãos Gracie, que é o Carlos, né, o Gastão, o Oswaldo, o Jorge Gracie e o Hélio Gracie. E a importância de cada um deles, né? Ele fala da importância que o Carlos é o responsável pelos desafios, como o Carlos começou a criar essa situação dos desafios, né? Fala do Jorge, né, que o Jorge Gracie é o disseminador do jiu-jitsu pelos estados do Brasil, foi em vários estados, abriu várias academias, teve vários professores, né? E fala também, né, que os 2 irmãos que mais lutaram foi o Jorge e o Hélio, né? Então, tem várias histórias interessantes. Vou entrar com esse vídeo aí no canal Sandro Padial, o Padial Jiu-Jitsu. Dá uma atenção no canal do cara, porque, meu irmão, tem muita informação legal aí. Vamos ver o vídeo, espero que vocês gostem. Então, aqui é mais um episódio sobre uma aventura pelo jiu-jitsu, a qual a gente está chamando, né? Hoje é o 7º. Então, a propósito de hoje é falar dos 5 irmãos Gracie, né? Pontualmente, né, pessoal? É um negócio curto, assim, para que seja uma introdução, né, a você começar a se interessar pelo tema, conhecer os personagens. Então, a gente sempre fala, depois para você ir atrás dos livros, documentários, matérias de internet, tem muita coisa boa por aí, né? Então, 5 irmãos Gracie: Carlos, Oswaldo, Gastão Filho, Jorge e o Hélio Gracie. Então, são 5 filhos aí do Gastão, né? Gastão Gracie, que era o pai também. Então, aqui estou novamente com o Fábio Kitacal, ou Fábio Kiel, como você quiser. Historiador, professor de jiu-jitsu. Fábio, vamos lá, conta pra gente, como é que é esse negócio aí de 5 irmãos Gracie? É muita gente, meu. Fala, Sandro. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. Aí vamos falar hoje, como o Sandro já disse, sobre os 5 irmãos da família Gracie. O Gastão Gracie pai, ele teve vários filhos, né? Os 5 homens, aí teve meninas aí nesse meio também, mas enfim, os que foram atuantes no jiu-jitsu nós já sabemos aí que são esses irmãos que o Sandro falou. E eu vou falar rapidamente hoje, de uma forma macro, né, sobre o papel de cada irmão nesse processo da formação do jiu-jitsu da família Gracie, né? Nós temos então o irmão mais velho, que é o Carlos Gracie. O Carlos Gracie, como a maioria já sabe, a família, né, ela morava em Belém no início do século XX, né? E o Carlos Gracie, então, inicialmente através do pai dele, né, do Gastão Gracie pai, né, ele era um empresário ele de circos, enfim. Ele teve um contato com o Conde de Coma e foi aonde fez a ponte para que o Carlos Gracie tivesse esse primeiro contato com o jiu-jitsu através do Conde de Coma. A história do Carlos Gracie, a gente poderia resumir de uma forma bem sucinta, como uma pessoa que tinha realmente uma capacidade muito grande de fazer um planejamento a longo prazo, né? O Carlos Gracie foi a pessoa responsável por idealizar, né, esse cenário onde uma família inteira fosse voltada para a prática e o ensino dessa arte marcial japonesa que era o jiu-jitsu, né? Então, o Carlos Gracie foi quem teve essa ideia, era realmente uma ideia completamente incomum na época, né? Nós estamos falando de 1920, 1930, enfim. Era uma época onde não era comum você viver de ensinar uma arte marcial. Obviamente que nós já tínhamos professores de outras lutas, tá? Nós já existia aqui professores de capoeira, enfim, de catch wrestling, enfim. Mas, né, especificamente, se a gente fosse ver na época uma família ou até procurar alguma academia de jiu-jitsu dirigida por irmãos, era algo inédito na época, né? Então, o Carlos Gracie teve essa ideia. Ele
por questões familiares, ele acabou adotando os irmãos mais novos, né? Se responsabilizando, né? Então, eles foram morar com o Carlos Gracie, e o Carlos Gracie foi, obviamente, moldando, né, o pensamento desses irmãos mais jovens, para que eles pudessem também compartilhar dessa ideia do Carlos de viver para o jiu-jitsu e de ensinar o jiu-jitsu aí ao longo da vida. Né? Ok. E Fábio, como é que foi essa dinâmica deles pelo Brasil? Porque em algum momento eles, né, não que se separaram, né, mas começaram a explorar os estados e tal, né? Quem foi para qual estado? Como foi essa corrida para colocar o jiu-jitsu pelo Brasil? Né? Inicialmente, o Carlos Gracie, ele era realmente uma pessoa muito... Ele havia aprendido não só com o pai dele, que já fazia o pai do Carlos Gracie, o Gastão Gracie, né, pai, ele tinha uma ligação muito forte com a mídia na época, que eram os jornais, né? Então ele sabia do poder que esses jornais tinham de projetar um nome, né? E o Carlos Gracie fez isso com muita maestria logo no início da academia, né? Que ele na verdade herda, entre aspas, a academia que era do Donato Pires, né? Que era um outro contemporâneo dele. E o Carlos Gracie, então, ele tinha muito claro na cabeça dele que o caminho para expandir o jiu-jitsu era através da mídia, dos jornais. Então, ele faz isso constantemente, ele chama os jornais para inaugurar a academia dele, né? Então, ele começa esse processo, na verdade, no Rio de Janeiro, né? Eles mudam de Belém do Pará, e a partir de 1930 ele assume, então, enfim, em 31 ele já tem essa academia que era do Donato, né? E ele começa esse processo de forma, assim, constante de falar com os jornais, de produzir matérias, e isso começa a ganhar realmente uma notoriedade, e ele, obviamente, adota aquele marketing agressivo, de desafios, né? E os irmãos começam, lógico, a entrar nessa dinâmica. Durante um bom período, eu diria que alguns anos, eles se concentram, obviamente, no Rio de Janeiro, que era a capital, né, federal, né? E realmente o Rio de Janeiro era, né, um local que influenciava todo o resto do Brasil, e o Carlos Gracie se aproveita disso. O primeiro, né, que começa a sair realmente do jiu-jitsu para outras cidades, né, é o próprio irmão Oswaldo e o próprio irmão Jorge Gracie, né? São os dois primeiros que começam a viajar. O Oswaldo de forma mais tímida ali para Petrópolis, né? Agora o Jorge não. O Jorge Gracie, né, era um dos irmãos que tinha constantes problemas, atritos com o irmão mais velho, que era o Carlos. E nesses atritos que eram curtos, né? Mas assim, era o suficiente para o Jorge Gracie, por exemplo, ir para outra cidade. Por exemplo, o Jorge Gracie, eu vou falar de forma bem resumida aqui, como a gente já falou. O Jorge Gracie teve academia em São Paulo, Recife, enfim, o Jorge Gracie viajou por vários estados do Nordeste, né? Cada estado que ele passava, ele ficava um determinado tempo, deixava ali algumas pessoas que eram alunos, que eram uma espécie de instrutores. O Jorge Gracie viajou pelo estado de São Paulo, por muitas cidades do estado de São Paulo. O Jorge Gracie esteve no Rio Grande do Sul, assim como o Oswaldo também. O Oswaldo teve em Minas, quer dizer, esses dois irmãos, principalmente o Jorge, foram os responsáveis por levar, vamos dizer assim, de forma realmente presencial, esse jiu-jitsu para outras cidades. Enquanto o Carlos se manteve durante a década de 30 inteira no Rio de Janeiro, e na década de 40, o próprio Carlos Gracie passou uma grande temporada, praticamente mais da metade da década de 40, em Fortaleza, lá no estado do Ceará, e onde ele também pôde fazer esse papel de disseminador do jiu-jitsu. Ok. Então, o Carlos, digamos que era o mais velho, o mentor também, desses irmãos todos aí, os 5. Em algum momento, uns foram se desprendendo, né? Como o Oswaldo, depois o Jorge, ou os dois juntos, não sei bem, né, a cronologia disso. Mas o Hélio, no final das contas, o Hélio e o Carlos ficaram mais juntos. Não sei se o Gastão... Acho que o Gastão foi o que faleceu mais cedo, Fábio, foi isso? Não. Na verdade, quem faleceu cedo foi o Oswaldo, né?
que era logo o irmão abaixo do Carlos, né? Ele faleceu bem, assim, relativamente jovem, né? E a gente esqueceu de falar até do Gastão. O Gastão também teve esse papel, só que o Gastão, o papel do Gastão foi mais voltado para São Paulo, né? Enquanto o Oswaldo, ele fez pequenas... Oswaldo teve academia em Petrópolis e em Belo Horizonte, né? E no Rio de Janeiro. E já o Gastão, não. O Gastão, quando se desligou, né, do Carlos, desligou não, ele se separou do Carlos, né, em termos de academia, o Gastão foi direto para São Paulo. Então, assim, o Gastão realmente ele teve um papel muito importante na década de 50, né, de 40, de 50, principalmente aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Agora, o Oswaldo, como a gente já falou, faleceu relativamente jovem, né? E já o Jorge, realmente, ele foi um recordista, né? Passou, assim, por muitos estados enfim, ele com certeza foi o que mais disseminou aí o jiu-jitsu pelo Brasil em números de cidades e estados. A pergunta que eu ia fazer era justamente essa, né? O Carlos, um mentor, lutou também, mas lutou pouco, né? Não teve muito volume de luta. O Gastão e o Oswaldo, acredito, também você vai me responder, que em termos de confronto também não foram tantos, né? Talvez mais focado como lecionar, professor e tal. Agora o Jorge e o Hélio realmente foram os que tiveram no front, assim, como lutadores, né? Fala um pouco sobre isso, assim, lógico, mais uma vez, por cima, né? Não vamos ficar citando as lutas do Kimura, nada disso, né, pessoal? Negócio mais por cima mesmo. Falando de forma cronológica, tá? O Oswaldo, apesar de ser o irmão logo abaixo do Carlos, né? Ele começou relativamente velho. A primeira luta registrada do Oswaldo Gracie, ele já tinha 27 anos, já, né? 26 para 27, enfim. Já ao passo que o irmão que viria a seguir, né, abaixo, né, do Oswaldo, que seria o Gastão Filho, não existem lutas, pelo menos que eu saiba, registradas do Gastão Filho. O Gastão sempre foi realmente um dos irmãos que ficou focado, né, nas aulas, né, no ensino da defesa pessoal, enfim. Ele focou a vida inteira nele, no ensino do jiu-jitsu como defesa pessoal. O Oswaldo teve algumas lutas, mas foram muito poucas, assim, se comparadas. O Oswaldo lutou mais que o Carlos, né, que lutou praticamente 2 lutas aí. O Oswaldo teve outras lutas com capoeiristas, tal, mas também não foi o grande foco dele. O Oswaldo realmente ele fez algumas lutas, mas ele também focou no ensino do jiu-jitsu. O Oswaldo ele fez um trabalho muito importante, que foi fazer um intercâmbio com alguns lutadores de outras modalidades, principalmente da luta livre, né, do catch wrestling aqui da época, enfim. E ele fez esse intercâmbio, ensinou, aprendeu com esse pessoal, e ele fez um papel importante também, que até chegou uma época a empresariar, a ajudar, né, o Jorge Gracie, que era bem jovem na época. Então o Oswaldo teve esse papel aí um pouco mesclado, vamos dizer assim, mas ele também teve poucas lutas. Nós vamos falar num próximo vídeo um pouquinho mais detalhado sobre o Oswaldo. O Gastão, como eu já falei, se focou sempre no ensino, principalmente porque ele se separou depois e foi para São Paulo. Ele nunca fez lutas de vale tudo, ele sempre focou no jiu-jitsu de defesa pessoal. E aí a gente chega no Jorge Gracie, que nós vamos fazer um vídeo específico dele também. E aí ele tem, assim, centenas, aí eu diria, de lutas, tá? O Jorge lutou muito, realmente, tá? Muito. E além de lutar muito, lutou pelo Brasil inteiro, né? No caso do Hélio, que era o irmão caçula, o Hélio o papel do Hélio Gracie, obviamente que todo mundo já conhece muito a história do Hélio, né? Quem é aficionado por jiu-jitsu já conhece, pelo menos tem uma noção da história do Hélio Gracie, mas eu acho que poucas pessoas conseguem sintetizar o papel do Hélio Gracie, que foi o quê? O Hélio Gracie, apesar de ser o caçula, ele fez também um pouco, ele fez uma síntese, né, das orientações do Carlos, e ele foi o cara que preservou, né, toda
ideologia, a gente pode colocar, né, esse nome, esse modo de vida que o Carlos idealizou, o Carlos só conseguiu realizar isso porque teve o Hélio Gracie como instrumento, né, de viabilização dessa ideologia na prática. Quer dizer, o Hélio pegou tudo que o irmão dele falou e foi desenvolvendo ao longo da vida, preservou isso, mesmo frente, por exemplo, a outras lutas que estavam ganhando espaço no Brasil. Então, o papel do Hélio, obviamente, foi muito importante também. Então, é isso aí, pessoal. Ó, Hélio Gracie, Carlos Gracie, diversos livros, inclusive aqui, vai aparecer aqui ao meu lado, o livro da Reila. Então, você quer saber do Carlos e do Hélio? Tá fácil. Compre esse livro aqui e lê. Vai ser muito bom para você entender aí a vida dos dois. Então, vamos dizer, eu posso falar, o Fábio pode falar, mas está aqui. Aqui do meu lado, você compra esse livro e você vai saber, não, vamos dizer, tudo, né? Porque aqui é um relato da filha e você sabe, né? A opinião dela, às vezes são os relatos de interpretações dela e tal. Se você quiser muito mais a fundo, de repente você pode comprar outros livros, né, de outros escritores e tudo mais. O Jorge já não tem um livro sobre ele. Então, aqui no nosso canal, a gente fez uma entrevista com o filho do Jorge. A gente também fala muito do Jorge aqui. Então, se você quiser saber mais do Jorge, você pode explorar aqui nos nossos vídeos. Ou você espera também aí o próximo, que a gente então vai falar bastante do Jorge. Eu não sei, aqui nessa história pelo jiu-jitsu, a gente vai fazer um vídeo do Hélio, do Carlos. Poxa, vamos ter que falar aqui, né? Muito tempo, né? Assim como será do Jorge. Então, eu acho que seria mais legal recomendar o livro, né? Não acha, Fábio? Não tem dúvida, Sandro. Eu acho que vai de acordo com o tamanho do interesse das pessoas. Quem realmente é uma pessoa que está começando no jiu-jitsu, eu acho que esses vídeos que você está fazendo, essa série, é fantástica para a pessoa se situar, saber quem é quem dentro da história, né? Qual foi o papel principal, enfim. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que eu acredito que boa parte dos faixas azul e até roxa, tá, não sabem essas informações que nós estamos passando aqui, né? Então, eu acho que é um vídeo bem interessante para despertar um interesse na história. E como o Sandro falou, quem se interessar mais, eu mesmo fiz várias matérias sobre o Jorge Gracie na Gracie Magazine, na Tatame, tá? Quem quiser, entre em contato comigo. Enfim, eu já fiz muitas matérias do Jorge Gracie, né? O Sandro, como ele falou, tem várias entrevistas. Nós temos juntos várias entrevistas com alunos de Jorge Gracie, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, quem tiver interesse mais aprofundado, o livro da Reila é um livro que não é só o depoimento da Reila, mas tem também depoimentos de mestres, né, que eram contemporâneos, como João Alberto Barreto, Hélio Vigio, Armando Vridt, enfim, uma série de mestres que viveram com Carlos e Hélio, né, e deram seu testemunho, né? E quem se interessar, o livro da Reila, eu acho que é uma excelente leitura, né, para quem está se iniciando nessa parte histórica. Nós temos...